Oi gente, mais um episódio da Teoria Eu em Naruto, mas eu queria pedir desculpas pelos erros de escrita e por estar demorando demais para postar os vídeos, mas vimos para os vídeos Eu em Naruto, parte 5 no capítulo anterior. Shizui estava me falando o nome do dojutsu do clã Kibutsuji, então continuando Shizui falaria que o nome era Demon King, eu diria então esse o nome Shizui falaria que sim, eu falaria para o Shizui que já era tarde e que eu tinha que voltar para casa. Shizui então diria para mim tomar cuidado e falaria que iríamos fazer uma missão amanhã de transporte. Irritamos levar uma carroça com muita mercadoria para um vilarejo. E Shizui me falaria que era para nós encontramos no portão da vila às 4 horas e diria que ele iria avisar a Touga e o Dabi sobre o que era. Para mim não preocupar em avisá-los e eu daria tchau. E iria em alta velocidade para casa sobre as casas dos matadores da vila. E chegaria lá em 15 minutos e abriria a porta e encontraria o Naruto dormido, mas eu peguei uma caixa que estava veria que teria uma coisa escrita, mas parecia estar embalheirado, mas eu lembraria que esta faca estava numa caixa que tinha o símbolo do meu clã que eu tinha descoberto olhando alguns livros de história ninja, e eu penso que uma mensagem e não uma escritura, e penso que poderia ser lido só com os olhos ativados, e eu ativaria o Demon King, eu olharia de novo e veria que estava escrito aquele que do clã Kibutsuji e tiver os olhos conseguirá ler essa mensagem. Sabia quem achou essas facas que estão nessa caixa são a maior relíquia do clã Kibutsuji. Elas são capazes de aguentar a concentração do dojutsu e dependendo do dojutsu que você tenha poderá usá-la para ataques de larga distância, e elas são consideradas uma relíquia pois foram forjadas pelo sangue dos 6 luas mais fortes e além do sangue do primeiro membro do clã Kibutsuji que surgiu Muzan em um aviso para que for utilizar. Elas deixaram você com uma vontade de matar, e além de você quando estiver usando elas você se sentir como se o seu corpo estivesse correndo sangue muito rápido. Você não todos isso também pode acontecer se você perder alguém que sente afeto mais claro quando você já tiver os olhos despertando. E os últimos 2 avisos existem mais armas como essas, mas elas não têm o sangue do primeiro membro do clã Kibutsuji, e tenha cuidado com o clã Tsujikune, eles foram a causa pela destruição do nosso clã. Pois bem, você está avisado, seja forte para se proteger. Eu depois de ler comecei a ficar desinquieto e eu peguei a faca e comecei a perceber que ela estava ficando como uma alta, mas acaba assim que eu percebo que o Naruto estava quase acordado. Eu pego a caixa e coloco a faca dentro e guardo no meu equipamento e eu vou dormir, mas eu começo a sonhar com um homem. Esse homem era feroz e forte e vejo que ele estava lutando contra homens com espadas e eu vejo que ele estava perdendo e vejo que os olhos dele eram os mesmos que os meus e ele estenderia a mão pedindo ajuda e eu corria e ele me disseria você irá vingar todo o nosso clã. Eu começaria a falar clã, mas eu estava aí o Naruto que já estava acordado me vendo naquela situação me acordaria me perguntando o que estava acontecendo. Eu ofegante diria acabei de ter um pesadelo, mas antes de ele pergunta mais uma coisa eu perguntei qual as horas, ele diria 13h50. Eu levantaria, pegaria meu equipamento e me vestiria e iria correndo e chegaria lá faltando 1 minuto e o Dabi falaria que eu estava atrasado, eu falaria que não e que cheguei faltando 1 minuto. A Touga riria e a Shizui falaria para que nós subíssemos nas carrozas e ele falaria que como são 4 cada um teria que olhar uma e ele falaria que teríamos que percorrer 4 dias para chegar e 4 para voltar, e nesse tempo ele iria nós treinar e nós iríamos sair da vila e iríamos para o destino, e no caminho a Touga sempre ficaria do meu lado e nas paradas ela sempre me chamaria para conversar e ela ficaria fazendo muitos penteados no meu cabelo que eu achava legal, e o Dabi sempre falaria para que nós parássemos e ficasse focados no missão. Eu falaria que ele estava sendo muito tolo pois o de Konoha e que muitos ninjas fazem rondas por aqui e que o próprio professor disse para nós que em territórios que os ninjas de Konoha fazem rondas não precisa se preocupar, mas tem que se manter sério. E eu falaria para o Dabi se ele em algum momento viu eu sair pelo menos 4 metros de distância da carroça que eu estava, ele falaria que não, eu falaria então essa missão o objetivo e levar a bagagem dessas carroças até o destino, então não há o que se preocupar, mas devemos tomar cuidado só com bandidos que podem tentar roubar as carroças. E Shizui falaria que eu estava certo que só deveríamos temer bandidos, e Shizui completaria falando que também os sentimentos meus e da Touga são mais
precisos e que poderíamos sentir a presença de um bandido facilmente, a Touga falaria. Aí Dabi escutou, então relaxa, o Shisui falaria que também não, e assim todos têm que ficar atentos, pois não sabemos se pode acontecer de a carroça acaba quebrando ou as bagagens acabarem sendo danificadas e assim a missão falha. Entenderam, não? E questão de não ficar preocupado e questão de sempre pensar nas coisas, todos nos falaríamos sim. E Shisui falaria: vamos fazer uma parada, né, uma serraria para ver se não tem nada danificado e para que vocês possam descansar e ficaremos, né, um lugar dentro da floresta para que eu possa treinar vocês. Mas falaria o Dabi: qual tipo de treinamento iríamos fazer? E Shisui falaria: iremos treinar ao corpo e iremos treinar os seus controles de chakra e ficaremos 2 dias nesse lugar de treino e chegaremos no local de entrega no 4 dias. Mas você não disse que era 4 dias de ida e 4 dias de voltando, falaria a Touga. E Shisui responderia: sim, mas isso se alguma coisa acontece e atrapalha a missão, e mais se pudermos ficar mais tempo e melhor, que vocês ganharam experiência além de treinamento. Entenderam? Sim, falaria. Todos chegaríamos na serraria, onde Shisui conversaria com o dono e o dono daria uma manutenção nas carroças, e eu, Touga e Dabi ficaríamos olhando as bagagens e veríamos se não tinha nada danificado. E Shisui, depois de o dono da serraria olhar as carroças e ver que não tinha nada de errado, ele voltaria e falaria para que eu, e falaria para que a Touga olhasse a bagagem enquanto ele estava conosco procurando um lugar para que pudéssemos treinar, e iríamos, mas eu veria o olhar do dono e iria ficar suspeitando dele, pois não era um olhar normal, mas irritamos mesmo assim. Mas enquanto procurávamos, eu inventei uma desculpa e voltei, e enquanto esse tempo em que eu estava faltando, Touga estava lutando com o dono da loja, que era um Nukenin, e estava sendo massacrada por ele. Mas quando o Nukenin iria dar o último golpe, ele seria morto por um ataque vindo de mim, que o matei com um corte com as facas do meu clã. E eu, depois de matar aquele cara, percebi que algo mudou em mim e nos facas, mas não penso nisso e vou ajudar a Touga, que havia desmaiando, e eu pegaria ela nos meus braços e pegaria o kit de primeiros socorros e pegaria uma faixa e eu enrolaria em volta do abdômen dela, que estava perfurado, e pegaria um pano úmido e passaria nos ferimentos do rosto. E depois de um tempo cuidando dela, o Shisui e o Dabi chegariam, e o Shisui, vendo a um líder, me elogiaria e falaria que não precisava se preocupar, e explicava: pois eu já entendi toda a situação. E Shisui falaria que iria até a floresta pegar umas ervas medicinais que ele tinha visto enquanto procurava um lugar para treinar, e mandaria o Dabi me levar até o lugar que eles acharam, e o Shisui iria pegar as ervas. E o Dabi me perguntou o que aconteceu. Eu falei tudo para ele. Eu pegaria a Touga no colo como estivesse carregando uma princesa, e o Dabi me levaria para o local onde iríamos treinar. Chegando lá, eu fazeria um abrigo improvisado e colocaria a Touga deitada lá e ficaria cuidado dela com a ajuda do Dabi, e depois a Shisui chegaria e me mandaria fazer uma fogueira, pois iríamos precisar preparar algo para comer. Shisui mandaria o Dabi caçar e deixaria eu cuidando da Touga enquanto ele pegava as bagagens da serraria, cinto com as carroças, e especificando o lugar onde a gente estava era uma colina onde tinha uma estrada abandonada onde daria para a gente passar. Quando retornamos à missão, e a Touga acordaria e me abraçaria chorando. Eu não sabia o porquê. De um tempo ela falaria: obrigado, eu achei que ia morrer por ser fraca, eu não pude fazer nada, e agora era para você estar fazendo alguma coisa mais útil do que cuidar de mim. Eu falaria para ela que a coisa mais útil seria cuidar de uma companheira. Touga falaria: mesmo essa companheira sendo fraca, eu acharia nos olhos dela, e falaria: a gente e Gênesis não temos experiência além de ser iniciantes na primeira missão, o que você acha que poderíamos fazer? A Touga responderia falando que mesmo assim você conseguiu matar aquele homem. Eu diria que consegui, pois eu peguei ele um ataque pelas costas. E eu falaria para Touga uma última coisa: você, Touga, e uma servante além e filha do líder, então seria mais útil eu fazer uma outra coisa, ou cuidar de alguém que pode ser muito útil no futuro. Ela falaria no calor do momento: eu sou do clã Servamp, mas eu sou uma bastarda. Ela se calaria e eu ficaria sem preso e ficaria esperando eu falar algo. Depois de entender o porquê ela disse, eu a abracei e falei para ela descansar, e falei que se ouviria, e falei que iria preparar o animal que o Dabi havia caçado e iria trazer para ela. Assim que terminar, eu sairia do abrigo improvisado que eu fiz, iria avisar que a Touga
Touga acordou e mandaria o Dabi me dar o coelho que ele caçou, e eu pegaria da mão dele o coelho e limparia e cortaria pedaços para fazer uma sopa, pois ia-se melhor para Touga conseguir comer, e o Shisui chegaria e falaria que já colocou as bagagens em um lugar e falou que ficaríamos aqui por 2 dias e nesse tempo iríamos ficar treinando. Se para, e o Shisui falaria para mim cuidar da Touga para que ela melhore. Logo para o treino dela começar, eu falaria que iria cuidar e eu já teria terminado a sopa e levaria para o Touga, e eu pegaria a minha e também estaria comendo junto com ela, mas eu veria que ela estava tendo muita dificuldade em levantar o braço, pois havia sido lesionados, e eu terminaria rapidinho de comer e perguntaria a ela se estava conseguindo. Ela falaria para mim não se preocupar, mas eu não dei ouvidos para ela e pegaria o prato, a sopa na boca dela. Ela falaria corada que não precisava, e eu falaria que queria que ela melhorasse logo para que ela pudesse treinar. Eu falaria olhando nos olhos dela: Touga, você está achando que eu estou fazendo isso por pena, né? A Touga iria falar nas olhos, eu a cortaria e diria: não estou fazendo isso por pena ou porque o sensei mandou, estou fazendo pois eu me importo com as pessoas do meu time. Eu falaria isso a abraçando. Eu falaria olhando nos olhos dela: você não é fraca, você é muito melhor do que muitos genes. E o Touga me agradeceria e eu acabaria de dar a comida para ela e estaria já à noite, e o Shisui havia mandado Dabi e a Touga dormir, mas ele me chamou um pouco afastado deles e falaria: você não está bem, né? Eu falaria o que ele falaria: você matou uma pessoa e por isso eu estou perguntando, você está bem? Eu agora falei que não e que estava confuso e que não estava pensando direito e estava tentando esconder da Touga e do Dabi para não preocupá-los. Shisui diria que entenderia e me falaria uma companheira e cuidando dela, e Shisui falaria para mim: você se importa com ela, né? Você não soube sobre ela e o clã dela, ela nunca citou, né? Eu diria que sim, ela nunca citou. O Shisui me falaria que o Touga era uma bastarda e falaria que no clã ser Vamp e normal líder ter mais de uma esposa, e falaria que a mãe da Touga, ao contrário das outras esposas, ela era um plebeia do clã ser Vamp, pois ele é dividido entre plebeus, nobres, realeza e os líderes, a família principal do clã, e falaria que a Touga foi muito julgada por ser filha de uma plebeia e por isso ela esconde a sua verdadeira fase, e você foi o único há muito tempo que conseguiu fazer ela mostrar um pouco desse lado dela, e por isso eu penso, eu não sei o que o clã Servant fez ou faz com ela, mas ninguém pode questionar clã Servant, pois ele é um dos mais importantes. Por isso eu digo, se você querer se envolver com ela ou criar um laço, saiba que você pode ser visto como um inimigo. Eu falaria para o Shisui: mesmo que eu me atacarem ou me ameaçar, eu mostrarei o porquê o meu clã teve que ser exterminado, e eu falaria isso ativando o Demon King, e Shisui abriria um sorriso e me falaria que amanhã iríamos treinar o contra Led Shakara, então se prepare. Ele falaria isso indo para onde o Dabi e a Touga estava. Eu iria voltar também e iria dormir, mas gente, eu vou deixando o vídeo por aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.